E aí, João, como é que a gente constrói esse script de vendas? Cara, eu gosto muito desse assunto, Dani. Inclusive, hoje mesmo eu dei uma aula sobre isso lá pra NIT. Lá a gente tem um treinamento que se chama Empreenda com DP. E uma das aulas sou eu que entrego, inclusive é a última aula, né, que é sobre vendas. E eu falo justamente sobre como construir o script. E eu até brinco porque é engraçado a resposta. Cara, a gente constrói um script de trás pra frente. Fala mais. Exatamente isso, de trás pra frente. As pessoas devem estar se perguntando, tá, como assim? Eu começo a construir o script da última pergunta pra primeira? Não, não é assim. De trás pra frente no sentido de, primeiro, eu identifico o que eu quero ouvir do meu cliente, quais são as respostas que eu quero receber do meu cliente, e depois eu faço as perguntas. Então, olha só, como que eu construo o script de vendas? De trás pra frente. Primeiro eu identifico as respostas que eu quero ouvir do meu cliente, e depois eu identifico quais são as perguntas para fazer essas respostas acontecerem. Entendeu, Dani? Vamos explicar um pouquinho mais sobre isso. As pessoas devem estar pensando assim, caramba, esse cara tá doidão. Ele deve ter fumado alguma coisa antes de gravar esse podcast. Mas não fumei. Mas é exatamente por isso. Porque olha só, o nosso papel como vendedor, Dani, é induzir o cliente a gente falar, induzir o cliente a ele falar exatamente aquilo que a gente quer ouvir. Mas, além disso, é muito importante a gente entender o que a gente quer ouvir do nosso cliente. E, cara, para eu saber o que eu quero ouvir do meu cliente, eu preciso, de novo, voltar à regra número 1, que é defina o meu perfil ideal de cliente. Legal. Porque quando eu tenho o meu perfil ideal de cliente definido, o que eu sei dele, Dani? A gente sabe os problemas, sabe o segmento, sabe realmente quem é o cara que a gente gera mais valor, né? E diferente de público-alvo, diferente de persona, a gente sabe de fato, esse cliente é o cliente que realmente entende o que eu faço e se ele comprar de mim, se eu tiver outras pessoas que compram como ele, eu vou ter muito resultado nas vendas. Eu sei também as dores, eu sei também os desejos, eu sei também os anseios. Além de tudo isso, eu sei essas informações do meu cliente. Então, para eu ouvir aquilo que eu quero ouvir do meu cliente, eu preciso primeiro entender quem que é esse meu cliente. E se eu fiz o meu dever de casa, que é definindo esse CP, eu tenho todas essas informações. Então, voltando para responder um pouquinho isso, né? O que eu quero ouvir do meu cliente? Cara, eu quero ouvir as dores, os desejos, os anseios, os problemas, o que tira o sono dele, o que trava ele. Então, eu começo por essa lógica, que é, primeiro, eu tenho que descobrir o que eu quero ouvir do meu cliente. O que eu quero ouvir do meu cliente são as dores e os desejos dele. Como que eu sei quais são as dores e os desejos dele? Porque eu fiz o meu ICP, Legal. O meu perfil ideal de cliente, que inclusive é o episódio número 17. 17? 17 episódio aí. número 17 sobre o perfil ideal de cliente. Beleza, já entendi, João. Agora eu tenho que ouvir as dores e os desejos do meu cliente. Mas como é que eu vou fazer o meu cliente falar isso? Qual é a pergunta que eu vou fazer para o meu cliente responder aquilo que eu quero ouvir? Dani, me ajuda aí, cara. A gente tem o nosso cliente que ele tem falta de processo comercial, ele não tem um time treinado no comercial e eu sei que essas são as dores dele. Eu sei que ele não consegue replicar as vendas na empresa dele e que muitas vezes ele depende do vendedor estrela. Se eu sei que ele tem essas dores, mas eu preciso que ele fale essas dores para mim, o que eu vou perguntar para ele? A gente pode perguntar como é que ele se sente frente ao comercial, pode perguntar como é que ele se sente frente ao marketing, como é que ele se sente, como é que está o time de vendas, se ele tem previsibilidade de vendas. Eu faço ele verbalizar e sentir na pele as dores do que ele está sentindo. E posso ir para coisas mais simples, né? Perguntando, cara, você tem um processo comercial definido? Você tem um processo de vendas que várias pessoas conseguem executar? Você tem um script de vendas na tua empresa? Eu sei que ele não tem. A gente aqui, vocês precisam entender, vender não é algo complexo, é algo simples. E o simples funciona. Olha o nível de complexidade que tem nessa pergunta. Eu sei que o cara tem a dor que ele não tem processo. Eu olho para ele e pergunto, você tem processo? É só pra gente fazer ele responder e para ele tomar consciência que ele não tem processo. Exatamente, Dani. E porque tem um ponto que eu gosto muito de falar e vocês têm que escrever, anotar isso, a venda, ela é interrogativa. A venda, ela não é afirmativa. Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho que fazer perguntas pro meu cliente. Eu sabendo as dores e os desejos dele,
Eu não posso olhar para o meu cliente, Dani, e apontar na cara dele e falar assim, você não tem processo, você não tem meta, você não tem clareza do teu time comercial, você não consegue escalar teu time comercial, você não consegue escalar tuas vendas. Eu não posso fazer isso, porque isso pode gerar um conflito. Eu tenho que olhar para ele e perguntar, você tem processo comercial hoje? Você consegue escalar tuas vendas? Você consegue replicar a sessão estratégica que um vendedor faz para todos os outros? Você consegue produzir ou construir um time que todo mundo produza o mesmo tipo de resultado? Você consegue construir uma máquina de vendas? Eu só perguntei. Eu já sei a resposta de tudo isso. Mas eu só perguntei. Por quê? Porque quem está falando é o cliente. E toda vez que o cliente fala, Dani, gera aquele gatilho de coerência. Porque se lá no final eu for fazer uma oferta para ele, e ele fala, não, eu não preciso disso. Mas como que você não precisa disso? Você acabou de me falar que você não tem um processo comercial, que você não sabe como construir o script, que você não consegue escalar suas vendas, e agora você não quer um produto que vai transformar tudo isso? Peraí, tem alguma coisa de errado aqui que não está certo, não é? Então, toda vez que eu faço o meu cliente falar, eu estou fazendo com que ele se comprometa, e eu estou criando o gatilho do comprometimento e o gatilho da coerência. Porque dificilmente, quando o teu cliente te fala uma coisa, ele volta atrás naquilo que ele falou. Então, se você faz ele falar aquilo, você está ganhando vários pontos para o teu fechamento.